O COSUD, Consórcio de Integração entre as Regiões Sul e Sudeste, debateu em sua 9ª edição sobre os temas de sustentabilidade, preservação do meio ambiente e transição energética. A ideia do grupo é promover ações que contribuam no crescimento do Brasil e no avanço dos estados. Participaram dessa edição o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de Minas Gerais, Romeu Zema, e a vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boem, além do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Segundo o grupo, o foco da instituição é estabelecer conversas, fechar acordos, criar projetos e metas para provocar avanços econômicos nos estados, alternativas para a preservação da Mata Atlântica, projetos sociais e geração de empregos também são prioridades do grupo. A ideia principal do COSUD é dialogar e buscar soluções para aprimorar as regiões sul e sudeste do Brasil. E nessa 9ª edição, o consórcio teve importância histórica, pois foi consolidado e formalizado juridicamente como uma instituição que estabelecerá políticas públicas e projetos em conjunto de infraestrutura a meio ambiente para a população. Esse consórcio, no primeiro momento, ele não mexe no orçamento de ninguém tem que colocar dinheiro no consórcio, muito pelo contrário, ele é um mecanismo até para facilitar, inclusive, a economicidade dos estados. Por exemplo, nós queremos, no consórcio, a partir do momento que estiver inteiramente formalizado, discutir política pública de compra de medicamentos em conjunto, fazer compra de viaturas em conjunto. São soluções administrativas que ajudam a trazer economia para os estados na hora que você coloca em escala. As autoridades também pontuaram que essa integração e união das regiões não tem a intenção de gerar atrito com o governo federal, mas sim promover um trabalho em equipe que melhore o país. A gente vai trocar experiências, a gente vai cooperar na segurança pública, a gente vai cooperar no agronegócio, na agricultura, a gente vai cooperar na infraestrutura e, obviamente, o resultado vai ser melhor se a gente conseguir também a cooperação do governo federal. Trabalhar com o governo federal é fundamental. Então, de forma nenhuma, isso representa um distanciamento do governo federal, porque o governo federal vai ser importante na segurança pública, vai ser importante no agronegócio, vai ser importante na infraestrutura. A palavra é cooperar, é dialogar, é desenvolver. O fenômeno El Niño e as constantes mudanças climáticas foram alvos de questionamentos, principalmente após as enchentes que ocorreram no sul do país. Os governadores detalharam que ações em conjunto, como disponibilização de radares e mais mecanismos de prevenção em pontos estratégicos, já são uma das metas para evitar esses incidentes. Nós temos sistemas de radares meteorológicos nos nossos estados. Nós podemos potencializar justamente estudos, análises sobre movimentações em função de fenômenos climáticos para uma análise preditiva mais precisa justamente de eventos climáticos, se nós fizermos uma estrutura robusta conjunta. Entre as propostas que estão em andamento, o governo de Minas Gerais aproveitou a ocasião para comentar sobre a tramitação e debates de privatização, inclusive da CEMIG, que ocorre na Assembleia Legislativa do Estado. Tivemos aí uma infelicidade, mas todos esses projetos continuam de pé. Inclusive, ontem já anunciamos a modernização da CEMIG. Nós vamos seguir os mesmos passos do Paraná com relação à Copel. A CEMIG vai se transformar numa corporation. O Estado não vai vender, ele vai simplesmente mudar a governança. As eleições de 2026 também foram assunto. Na coletiva, as autoridades foram questionadas se há uma articulação por parte do COSUD em lançar um nome ou, no período eleitoral, somar forças para apoiar aquele que for indicado pela direita. O que a gente menos quer do COSUD é que ele seja um consórcio político. Político no sistema, na questão eleitoral. O COSUD nós queremos que seja um consórcio, e à medida que ele vai amadurecendo, ele seja cada vez mais um consórcio em cima de questões técnicas. A questão eleitoral é de 2026. Eu acho que todos que estão aqui, inclusive alguns outros governadores de outros estados, têm condição de ser um player e um protagonista importante para o Brasil. E esse tema vai ser debatido em 2026. Segundo os estudos apresentados pela Organização das Associações de Produtores de Cana-de-Açúcar do Brasil,
há um cenário de desequilíbrio econômico e prejuízo generalizado no setor. Conforme o que foi apresentado no relatório anual para a safra 23-24, na região centro-sul do país foi detectado que houve um prejuízo para o setor, o que está afetando os agricultores e suas operações em todo o país. Segundo a análise, os modelos de comercialização que foram adotados revelaram-se incapazes de pagar devidamente os produtores dessas safras, não cobrindo integralmente as despesas necessárias para a safra 23/24. Como consequência, os produtores de cana estão fechando a safra no vermelho. Um prejuízo de mais de R$ 17,00 por tonelada, o que dentro das 60 milhões de toneladas de cana representa um prejuízo de mais de R$ 1 bilhão para o setor. O estudo e análises feitas pela Organização das Associações de Produtores de Cana-de-Açúcar do Brasil destacou que os custos de produção utilizaram uma amostra de mais de 171 planilhas coletadas de 30 associações de produtores de cana-de-açúcar. Essas associações, representativas de todas as 5 macro-regiões do Centro-Sul, ofereceram insights valiosos sobre os desafios enfrentados pelos produtores, destacando a urgência de abordagens alternativas e revisões nos modelos de comercialização para garantir a sustentabilidade econômica do setor e não comprometer a produção desta safra. Mas olha, em contrapartida, a Bahia se consolidou como a segunda maior produtora de algodão do Brasil. Os números são impressionantes e mostram que o estado lançou uma produção total de mais de 600 milhões de toneladas, o que representa uma produtividade média de cerca de quase 2.000 quilos de pluma por hectare. A Bahia se tornou um polo de referência no cultivo de algodão e concluiu com êxito a safra 2020-2023, trazendo um marco notável para o setor agrícola do estado. Durante a reunião da Câmara Setorial do Algodão e seus derivados do Ministério da Agricultura e Pecuária, a Associação Baiana dos Produtores de Algodão divulgou dados que revelaram a excelência na produção da fibra na região. Os números mostram que a Bahia alcançou uma produção total de 615 milhões de toneladas de algodão, cultivada em uma área de 312,6 mil hectares, o que representa que houve uma produção de mais de 1.900 quilos de pluma por hectare. Mesmo com o desafio representado pelas chuvas tardias que atrasaram a colheita em cerca de 10 dias, a colaboração e os conjuntos de esforços da Associação Baiana dos Produtores de Algodão e da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia garantiram uma conclusão bem-sucedida da temporada. Para a safra 2023-2024, segundo a Associação Baiana dos Produtores de Algodão, a expectativa é de que tenha um aumento de 2,4% na área plantada, com uma projeção de produção de mais de 600 mil toneladas da fibra. No entanto, é prevista uma ligeira redução na produtividade, calculada em torno de 1.913 quilos de pluma por hectare, representando uma redução de 2,8%. E a seguir, após acordo, Nicarágua envia ao Vaticano padres críticos à ditadura de Daniel Ortega. O uísque mais caro do mundo vai a leilão e preço chega a quase 7 milhões de reais. Nós voltamos já já com o Brasil News. Fique com a gente.